Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Judas, o versículo 12. Só temos um capítulo. Nós vamos ler o versículo 12. O título do sermão é Pastores de si mesmos e Deus. O texto diz: estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Nós vamos nos deter ao texto a parte que fala dos pastores que a si mesmos se apacentam. Antes de entrarmos nessa questão, você costuma pensar nos livramentos que Deus te concedeu? Muitas vezes você pensa, e principalmente você fica abismado quando você vê algo que estava prestes a acontecer e você escapa de um acidente, de uma coisa que você diz: nossa, foi por pouco essa. E você fica respirando fundo e glorificando a Deus pelo livramento. Mas não sabe você que dia a dia Deus traz grandiosos livramentos à sua saúde física, à sua saúde mental. Mas e os livramentos que Deus tem te concedido na tua saúde espiritual? Você parou para pensar já quantas pessoas, milhares de milhares, milhões de pessoas saem de suas casas como vocês saem, vão para suas igrejas como você vem, e estão ali diante de mercenários, de pastores que não têm nenhum compromisso com a verdade, nenhum interesse pelo bem espiritual do povo? Já parou para pensar que grandioso livramento? Porque o que Judas está tentando trazer a atenção do povo da igreja é justamente isso. Judas está desmascarando aqueles falsos mestres, todos pastores impostores, com um rebanho que também tinha lá dentro da igreja, que era um rebanho maldito de infiéis. Então imagine você indo para uma igreja onde tem pastores encarregados de enganar você, e onde ele já tem um grupo de pessoas que o seguem e o apoiam. Judas aqui está tentando trazer o alerta que Cristo trouxe. Jesus Cristo, ele advertiu a igreja a respeito de falsos pastores que se apresentam como ovelhas, mas estão disfarçados de lobos. E Jesus também faz uma comparação desses falsos pastores com ele sendo o bom pastor. O Senhor Jesus mostrou aos maus pastores como ele, sendo o bom pastor, conduz as ovelhas. O Senhor Jesus Cristo contou como age um bom pastor. Judas aqui está dizendo como age um mau pastor, para que você procure se interessar pelo comportamento, pelo ensino dos bons pastores. Judas mostra que esses pastores, eles têm um interesse por si mesmos. São pastores que a si mesmos se apacentam. Mas essa linguagem de Judas não é uma linguagem para os seus dias. É uma linguagem que já vem do Velho Testamento. Judas está se utilizando da linguagem de Ezequiel, do profeta Ezequiel, que viveu cerca de 500
92 anos antes de Cristo. Ele se utiliza dessa linguagem para mostrar quão perigosos são essas pessoas que assumem uma postura de liderança e porque aparentam ter um certo conhecimento, conduz a igreja, conduz o rebanho de uma maneira que o quanto menos esse rebanho conhecer, melhor para eles. Pastores que a si mesmo se apacentam. Ezequiel capítulo 34 é a passagem que lembra a advertência de Judas, quando diz assim, do versículo 1 e 2: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza contra eles. Entenda-se aqui pastores, não por aqueles que cuidam de ovelhas, ou não simplesmente os sacerdotes que cuidam do templo, mas pastores aqui são reis, sacerdotes, qualquer autoridade que está encarregada, incumbida de cuidar do povo. Profetiza contra estes pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas. Está se invertendo os papéis. O papel de um pastor é conduzir, é apacentar o rebanho, que não tem essa condição, essa capacidade. Mas, como eles estão apacentando a si mesmos, não apacentam os pastores, o rebanho. O cuidado desta vida distrai as ovelhas. As ovelhas se preocupam muito com o seu cotidiano, com o seu dia a dia, com seus lucros, se preocupam demais com seus prejuízos, tudo coisas que devem ter um certo grau de preocupação. O problema é quando essa preocupação excede aquilo que Deus requer de você. E aí elas se distraem com as coisas desta vida, e o pastor seria o único que poderia evitar esse fim. Afinal de contas, o pastor se dedica ao pastoreio, o pastor se dedica aos estudos, se dedica ao conhecimento, ao preparar o alimento para as ovelhas e depois dar o alimento às ovelhas. Porque as ovelhas estão preocupadas, o povo está preocupado em trazer o alimento para a sua casa, em correr para uma coisa, para outra e tudo, e não tem tanto tempo assim e condições para se esmerar na palavra. E o Senhor continua por Ezequiel corrigindo esses pastores. Assim se espalham por não haver pastor. Por não haver pastor, as ovelhas ficam perdidas, espalhadas, e se tornam pastos para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, por todos os elevados outeiros. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure, ou quem as busque. Percebem como isso é grave? As ovelhas nem sabem que estão perdidas. Você entra em uma igreja dessa, onde você sabe que ali tem um mercenário, e tenta conversar com a ovelha, e ela vai pensar que quem está perdido é você, porque o mercenário não está preocupado em acolher, em conduzi-la corretamente. Quem poderia fazer algo pela ovelha, senão o pastor? E o que é que pode ser pior para um pastor, senão o preocupar-se consigo mesmo, o olhar para si mesmo? Já pensou se o sumo pastor, se o bom pastor descesse de sua glória para conduzir as ovelhas, e quando chegasse aqui ele se preocupasse com sua segurança? Você não teria salvação. É justamente o abrir mão dos seus próprios interesses que faz com que você tenha as qualificações de ser um pastor. Olhar para si, ignorando a necessidade das ovelhas, é assumir
a culpa pela destruição delas. E Deus aqui está dizendo isso. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. O que Ezequiel está denunciando aqui é o que Judas estava denunciando no nosso texto. Pastores egoístas, interesseiros, preocupados apenas com seu umbigo. E Judas deseja aqui convocar você para socorrer aqueles que já caíram, que foram enganados, ou que estão dispersos, porque não há pastor que assim o faça. Duas coisas você pode ter certeza. Uma é que as ovelhas não ficarão sem cuidado. Elas não se perderão. Por mais que os pastores se tornem egoístas, interesseiros, e que não deem a ela o cuidado que Deus exige deles, elas não ficarão sem cuidados. E outra coisa que você pode ter certeza é que o pastor negligente não ficará sem punição. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu sou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas, porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não me sirva de pasto. Aqui você vê essas duas riquezas, essas duas ricas promessas de Deus: a de que você será liberto daqueles que te devoram, e a de que esses que te devoram não ficarão sem punição. Vamos ver primeiro o que o dono das igrejas, das ovelhas, irá fazer. O que é que Deus, como bom pastor, irá fazer pelas suas ovelhas? Observe que promessa maravilhosa. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Ele desceu de sua glória, de sua majestade, do seu resplendor, para buscar as suas ovelhas. Ele em pessoa, o próprio Deus, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Isso lembra também a parábola da ovelha perdida, aonde o pastor percebe que das 100 ovelhas está faltando uma, e ele não descansa enquanto não vai em busca da ferida, e quando ele a encontra, traz regozijante nos braços. Era só uma, mas que tinha profundo valor. É isso que Deus faz. Ele, em sua rica promessa, Ele garante isso, que vai te acolher, vai trazer comunhão para você, e não vai faltar alimento para você. Você terá sempre da fonte da água da vida, você terá sempre o pão vivo, que é Jesus Cristo. Tirá-las-ei dos povos, e as congregareis de diversos países, e as introduzirei na sua terra, apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Observe, junto às correntes não falta do que você se alimentar.
e não falta de como você saciar a sua sede. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Quem disso aqui sente falta? Ou quem aqui está disperso? O Senhor, em sua rica promessa, está garantindo que você terá tudo isso para se saciar e para se alimentar, e para estar protegido desses perversos pastores que só se apacentam a si mesmos. E aí não importa o que fizeram com você, não importa, não importa nem o que você fez, cada dano será compensado, cada ferida será sarada. O Senhor cuidará de você. Você foi uma ovelha rebelde que saiu, que fugiu, Ele trará você, e todas as feridas serão curadas. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. Tudo isso é o que Deus faz com as suas ovelhas. É o contraste extremo e absoluto dos pastores mercenários que rejeitam a sua vocação de cuidar das ovelhas. E aí eles entram no segundo ponto. Aqueles que são complacentes com os maus pastores sofrerão o mesmo juízo. Os maus pastores não ficarão sem juízo sobre si. Passar bem em tempos de fome, sorrir em dias de luto, só denunciam a sua cumplicidade com esses falsos pastores, com esses pastores que apacentam a si mesmos. Você não pode ser complacente com eles, você não pode ser cúmplice com eles, porque o Senhor trará juízo sobre eles. Ele diz: mas a gorda e a forte destruirei. Ele está dizendo que vai buscar a desgarrada, tornar a trazer elas. Ele vai ligar a quebrada, fortalecer a enferma, mas a ovelha gorda e a forte Ele destruirá. Apacentá-las-ei com justiça. Porque tem muitos que se tornam cúmplices desses falsos pastores. Tem muitos que não estão nem aí para alertar as ovelhas que estão morrendo nas mãos desses falsos pastores, desses enganadores que só querem sugar tudo que as ovelhas têm, deixar elas completamente desprovidas de qualquer segurança e de qualquer cuidado, e elas andam enganadas, e muitas ovelhas veem isso só porque já estão gordinhas, fortes, ignoram e deixam as fracas perecendo. O Senhor diz que vai destruí-las. Os danos estão sendo pontuados, os estragos estão sendo somados, e quando chegar ao limite, todos verão o fim desses falsos pastores e seu rebanho de ovelhas gordas e fartas. Quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus: eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta as pastagens, a vez de pisar aos pés o resto do vosso pasto? E não vos bastas o terdes bebido as águas claras, a vez de turvar o resto com os pés? Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com os pés, e bebem o que haveis turvado com os pés. Por isso, assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas
e ovelhas magras, visto que com o lado e com o ombro dais empurrões, e com os chifres impelis as fracas, até as espalhardes fora. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que já não sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Percebem a responsabilidade aqui? Quão grande é a responsabilidade que as ovelhas também têm. As ovelhas que já foram alimentadas, as ovelhas que já estão prontas, as ovelhas que já têm um bom pasto, elas não podem ignorar a fome daquelas que estão fracas e desprovidas de cuidados. Lute por essas ovelhas, ofereça a elas o alimento que você tem todos os dias, especialmente no dia do Senhor. Os dias de abandono e dores serão transformados em dias de glória. É o Senhor que garante. Suscitarei para elas um só pastor. Quem é esse? Senão o nosso Messias, o nosso amado Mestre. Foi suscitado para ser o nosso pastor pelo próprio Pai Celestial. E Ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Esse servo Davi é Jesus. Ele lhes servirá de pasto. Ele lhes servirá de pasto. O próprio Cristo será o alimento das suas ovelhas. Enquanto os pastores tentam tirar o que as ovelhas têm, o próprio Cristo se fará de alimento para as suas ovelhas. Eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Farei com elas aliança de paz, e acabarei com as bestas feras da terra. Seguras habitarão no deserto e dormirão nos bosques. Delas e dos lugares ao redor do meu outeiro eu farei bênçãos. Farei descer chuva a seu tempo, serão chuvas de bênçãos. Consolem-se com esta graça prometida. O verdadeiro pastor se fará conhecido pelas suas dádivas, as ovelhas do seu aprisco. Você conhece o verdadeiro pastor pelo doar-se dele. O quanto o pastor se doa, aí está o que você pode conhecer de que ele é de fato um pastor de acordo com o que Deus exige. As árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras da terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar a vara do seu jugo e as livrar das mãos dos que as escravizam. Já não servirão de rapina aos gentios, e as feras da terra nunca mais as comerão, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. Levantar-lhes-ei plantação memorável, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, pois, ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou Deus, diz o Senhor. Que segurança, que pastor a igreja tem, e o quanto a igreja valoriza e preza por isso, porque Jesus Cristo, Ele mostra na sua vinda que Ele é esse pastor prometido. Você sempre passará por situações que expressarão esquecimento e abandono. Você se sentirá muitas vezes abandonado, esquecido, por causa dos maus pastores e do rebanho maldito deles. Mas o Senhor quebra esta maldição quando Ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Agora Ele apresenta o comportamento do pastor maldito, do pastor que apacenta-se a si mesmo.
e ele chama de mercenário. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Agora, Cristo é, na verdade, aquele que nunca te esquecerá, que nunca vai te abandonar. Observe o que ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a vida pelas ovelhas. Que diferença do mercenário! Que diferença dos pastores que a si mesmos se apacentam, que cuidam apenas dos seus interesses e do seu rebanho maldito, que estão interessados só em empurrar as ovelhas para o canto e comer tudo que elas poderiam ter para se alimentar. E aí Jesus Cristo diz algo grandioso para você hoje. Ele disse lá aos seus discípulos uma coisa para você hoje. Ele diz: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Ele estava falando de vocês, ele estava dizendo aos discípulos, naquele momento: olha, eu sou o bom pastor de vocês, deste aprisco aqui. Porém, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, as ovelhas de Agrestina, por exemplo. Eu vou conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Essa é a promessa de Cristo. Duas coisas acontecerão com certeza: você nunca ficará sem cuidados, e aqueles que não cuidam de você e que deveriam estar cuidando não ficarão sem punição. Mas Deus, Ele promete pastores segundo o seu coração. Por isso eu aconselho a igreja a orarem. Orarem para que vocês tenham pastores e que os que vocês já têm, tenham esse espírito, que tenham condição de morrer por vocês, que tenham condição de se doar por vocês, que tenham condições de sofrer por vocês, de se esmerar por vocês, de buscar conhecimento, não somente para que ele cresça em conhecimento e graça, mas para que vocês cresçam juntos. Como disse Deus a Jeremias, ou por Jeremias, capítulo 3, versículo 15: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Valorizem, irmãos, aquilo que Deus tem feito na vida de vocês. Vamos, nesse momento, responder a mensagem, abrindo ainda em Jeremias, capítulo 23, do versículo 1 ao 4. Uma leitura alternada. Está aqui também no telão. Jeremias, capítulo 23, do 1 ao 4. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidastes. Mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Amém, irmãos. Vamos cantar um hino ao Senhor.
o reino de Deus. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Com os olhos carnais só podemos ver as coisas que são do mundo. As trevas transformam toda a verdade em mentira, ceifando o sentido da vida. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer do Espírito. Só Ele é capaz de regenerar e transformar o ímpio. Só Ele pode trazer vida onde há morte e levantar o caído. Como o vento a soprar, o Espírito de Deus opera em nosso peito, ninguém pode entrar no reino de Deus se não crer que Jesus Cristo é a provisão para a salvação do pecador perdido. Então erga os olhos e veja a cruz vazia, pois o Salvador está vivo. Jesus é a nossa salvação, esperança do perdão. Sua obra está consumada. Jesus na cruz nos resgatou e nos habilitou para crermos no seu testemunho. Cristo é o nosso mediador que nos justificou e nos fez herdar o seu reino eterno. Amém, irmãos. Meus irmãos, vamos nesse momento orar ao nosso Deus, agradecendo por mais um dia que Ele nos concede, pelo culto que Ele permitiu que oferecêssemos a Ele, pela palavra que Ele trouxe aos nossos corações
Vou pedir ao irmão Evandro Cleison que nos conduza a Deus nesta oração.